Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript, aulas de atualização, de modernização do nosso conteúdo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre operações ternárias. Vamos dar um foco maior aí sobre operações ternárias, porque ultimamente em JavaScript esse tipo de operação está sendo extremamente utilizada, principalmente em React e React Native, que utilizam aí JavaScript como linguagens de programação. Beleza? Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Se inscreve agora, aqui no início do vídeo é rápido, fácil, não atrapalha. Só clicar no se inscrever já faz parte do nosso time. Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações das nossas aulas, porque aqui são aulas de segunda a sexta, beleza? Para não perder nada, ativa o sininho. Também já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Se o conteúdo é bom para você, se o nosso canal oferece algo, agrega algo a você, não deixa de clicar no joinha, porque isso é muito importante pra gente. Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira, na descrição dos nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Corre lá e eu fico muito feliz, muito grato a você que contribui dessa maneira para o nosso canal, para o crescimento, manutenção. Você ajuda a levar esse conteúdo de qualidade a todo mundo, beleza? Muito obrigado de coração. Vamos então para a nossa aula, onde nós vamos aprender sobre operações ternárias, um pouco mais forte aí sobre operações ternárias. Então esse tipo de operação ele vem sendo muito utilizado em JavaScript pela facilidade de escrita, tá? Pela forma reduzida de escrita, ok? E eu posso associar isso aqui diretamente, o conteúdo de uma ternária também, a uma variável, uma constante, por aí vai, tá? Então vamos lá, vamos começar a entender como que funciona essa questão das operações ternárias. A primeira coisa aqui, vamos colocar uma sintaxe aqui. Vamos colocar uma sintaxe aqui para a gente entender o seu funcionamento. É o seguinte, primeiro vai vir o teste lógico, tá? Uma operação lógica, uma expressão lógica. Sempre a expressão lógica ela vai retornar um verdadeiro ou falso. É uma operação de comparação. Nós vamos utilizar aqui os operadores de comparação. Igual, maior, menor, maior, igual, diferente, menor, igual, e por aí vai, tá? Então, essa operação que eu vou chamar de teste lógico. Teste lógico, ok? Ou uma expressão lógica, ou operação lógica. E aqui virão o que vai ser executado em caso da operação verdadeira ou o que vai ser executado em caso da operação falsa. Beleza? Então veja bem, vamos colocar aqui, ó, se verdadeiro, ok? E aqui é o se, vamos chamar de se falso. Então esse aqui é o padrão da sintaxe de uma operação ternária. Vamos então colocar algumas operações aqui em prática para poder funcionar e a gente ver como é que funciona. Vamos criar algumas variáveis aqui. Eu vou criar num com o valor 10 e vou criar num2 com o valor 5. Beleza? Vou começar a entender como é que funciona isso aqui de forma bastante simples. Vou criar mais um aqui, ó. Let vou dar o nome dela de OP e vou colocar aqui o valor true, certo? Então tem 3 variáveis ali declaradas para esse escopo e os escopos filhos. Como que a gente pode fazer a comparação entre essas variáveis utilizando uma expressão if normal? Eu posso, por exemplo, if, se eu quiser verificar se n1 é igual a n2, ok? Eu posso fazer assim e dar aqui um console log, vamos colocar um return, né? É um console log, tá fora de função, então a gente não vai usar o return. Então aqui, ó, console.log, aqui nós vamos imprimir a palavra igual. Caso contrário, aqui nós vamos imprimir a palavra né? O texto diferente. Ok, beleza. Então aqui eu já tenho algo funcional dentro do meu programa. Vamos lá em ferramentas do desenvolvedor, tá? Aqui, ele imprimiu para a gente aqui diferente, beleza? Diferente efetivamente porque as duas variáveis são diferentes. Se eu colocar aqui, o valor 10, salva, atualiza, ele imprime lá o igual. Então, uma expressão bastante simplista aqui, um teste condicional bastante simplista.
E como que a gente pode simplificar esse teste aqui? Esse teste é um pouco simplificado, né? Eu posso ainda, por exemplo, tirar as chaves, já que eu tenho uma expressão só para o if e uma expressão só para o else. Mas eu não estaria simplificando aquela expressão. A operação ternária, ela facilita esse tipo de expressão. Então, olha só como é que eu vou reescrever aquele if utilizando uma condição ternária. Então, eu vou falar aqui, ó, N1 igual N2, certo? Aqui, ó, já está o meu teste aqui. Caso verdadeiro, execute isso. Caso false, execute isso. Beleza? Vamos comentar isso aqui, ó. Tá? Para ele não executar essa aqui agora, o que ele vai executar é essa aqui. Vamos ver? F5, eu já atualizei, deu lá igual, porque eu tenho dois valores iguais. Se eu tiver aqui dois, agora os valores são diferentes, e ele retorna para a gente o texto diferente. Então, quando isso aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer é esse conteúdo aqui. Quando isso aqui for falso, o que ele vai fazer é esse conteúdo aqui. Beleza? E se eu tiver mais coisas ali dentro, eu quero retornar mais coisas, eu quero fazer mais coisas, caso seja verdadeiro ou falso, não tem problema nenhum. Se a gente envolver isso aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, não vai dar erro nenhum, ó, F5, tá vendo? Ele deu exatamente a mesma coisa, mas agora eu posso colocar mais conteúdo, e aí a gente pode até colocar numa linha diferente aqui, ó, tá? Se facilitar a leitura para você assim, ó, tá? Aqui para baixo, para dentro e para baixo, tá vendo? Se facilitar a leitura para você assim, aqui vai estar tudo que vai ser executado quando essa condição for verdadeira, e aqui vai estar tudo que vai ser executado quando essa condição for falsa, né? F5, e continua retornando exatamente da mesma maneira. Como é que eu tenho um teste lógico? Eu posso usar diretamente, caso verdadeiro ou falso, eu posso usar diretamente a variável. Então, se eu colocar aqui, ó, P, por exemplo, o que isso aqui quer dizer? Deixa eu apagar isso aqui e voltar aqui, ó, só para a gente não ter tanta confusão aqui no conteúdo, ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? Deixa eu voltar aqui para o padrão aqui. O que a gente tem aqui nesse momento? Eu tenho um teste lógico aqui. Se isso aqui já for verdadeiro, ele cai aqui. E se isso for falso, ele cai aqui. Ok? Então vai dar exatamente a mesma coisa. Como lá é true, certo? Ele deu verdadeiro, ele caiu aqui no primeiro conjunto aqui e imprimiu igual. Então isso aqui é uma operação que a gente chama de operação ternária. Como que a gente ainda pode facilitar esse tipo de operação? Porque o ternário, embora seja um facilitador, eu posso facilitar um pouco mais isso aqui. Só uma coisinha antes aqui, ó, que eu lembrei. Eu posso associar, por exemplo, esse conteúdo aqui, ó, a uma variável, no meu caso aqui, uma constante. Então, a constante R, ela vai receber o retorno desse ternário. No caso aqui, como o P é true, dentro de R, eu vou ter aqui, eu não posso ter o console log, né? Eu tenho que tirar aqui, o console log é para poder imprimir no console. Eu vou ter em R o valor do retorno dessa ternária. Aí sim, eu posso dar o console.log em R, tá? E o que vai ser impresso aqui? O que eu tenho dentro do valor R? Eu tenho valor igual, porque o meu OP é true. Então, vamos ver isso aqui, ó. Opa, salva, atualiza, tá lá igual, beleza? Tá lá igualzinho. Se eu colocar aqui, ó, como false, então aqui agora vai estar, o valor de R é diferente. A não ser que eu negue isso aqui, né? Aqui, ó, salva, atualiza, igual. Uai, por que ele imprimiu igual, já que eu tenho false aqui? Porque aqui eu tenho um operador not, um operador de negação. Na verdade, a gente fica bastante fácil da gente entender a negação, se a gente entender a negação como uma inversão de valores, tá certo? Beleza. Bom, então entendemos aqui. Agora existe uma outra maneira, bastante simplista também, que a gente pode utilizar
essas operações de condição. Por exemplo, o operador ternário é fácil, ele simplifica, beleza? Só que a gente tem que seguir a regra. Eu tenho que ter aqui um valor para ser retornado se ele for verdadeiro e um valor para ser retornado se ele for falso, mesmo que ele retorne nulo, beleza? Mas eu vou ter que ter o retorno ali de falso. Bom, uma forma de simplificar, uma expressão que pode simplificar ainda mais essa questão aqui, que também é bastante utilizada em React, React Native, principalmente React Native, é a gente utilizar o operador AND. Dessa maneira aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou colocar, não vou apagar em cima ali não, tá? Pra gente não perder a referência. Vou colocar, por exemplo, R2, tá? Resposta 2. Vou falar que R2 recebe isso aqui, ó. Op, igual. O que acontece nesse caso aqui? Eu vou imprimir o valor de R2 ali. O que acontece nesse caso, nesse tipo de expressão? Veja bem, vou dar um F5, tá aqui o valor de R2. Então ele imprimiu o valor de R2, que é false. Por quê? Porque essa expressão aqui está retornando o valor de OP para ele aqui. O que essa expressão quer indicar para mim? Esse tipo de expressão aqui, ele funciona da seguinte maneira. Se esse valor aqui for verdadeiro, se a primeira expressão for verdadeiro, automaticamente ele passa e faz o teste da segunda e retorna o valor aqui da segunda. Mas se ele for falso, ele nem passa aqui para a segunda expressão. Então, no caso dele aqui, ele está retornando o valor da primeira expressão. Veja bem, se a gente colocar aqui como true, olha só, agora, como aqui vai ser verdadeiro, aí ele passa para a segunda expressão e faz o retorno do igual. Então, veja bem que agora ele vai imprimir aqui para a gente, ó, igual. Tá vendo? E aí, eu nem preciso, por exemplo, associar aquilo ali a uma variável, uma constante, ao que for. Eu posso colocar ela diretamente aqui, assim como eu poderia ter feito aqui, como esse ternário, tá? Depois a gente vai ver isso daqui. E se o valor de OP for true, ele imprime o igual pra gente, tá vendo? Então é uma maneira da gente simplificar ainda mais a expressão, certo? O que eu tenho que entender nesse tipo de expressão é quando o primeiro operador aqui for verdadeiro, ele faz o teste e retorna o segundo, ele passa para frente. Se for verdadeiro, ele passa para frente. Se for falso, ele vai ficar aqui no primeiro mesmo, ele não vai passar a expressão para frente. Então, olha que maneira simples da gente fazer uma condicional, quando for uma condicional simples de uma linha só, que precisa retornar um valor simples. Eu não preciso fazer toda aquela estrutura do if, else, que vai deixar o meu código muito grande, ok? Então, lembrando aqui, ó, eu posso, só para mostrar para vocês, eu posso pegar aquela operação ternária também e colocar diretamente aqui, sem precisar de associar a uma variável. E aqui ele vai fazer, no caso, como é false, ele vai fazer a impressão nesse ponto aqui do texto diferente, ok? Beleza? Se eu colocar aqui como true, salva, ele faz a impressão desse ponto aqui, ó, tá vendo? Igual desse valor aqui. Então, esse é o conteúdo que nós aprendemos na aula de hoje, são as operações ternárias. De lambuja aí nós aprendemos uma operação aí com o AND, né, que vai facilitar ainda mais, vai reduzir ainda mais as nossas operações de teste quando os resultados forem simples. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, meu bom. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Já ativa o sininho para receber as nossas aulas e também deixa aqui o seu super like no final do vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau!